Como é que eu desativo o mudo aqui? Não, Célia, eu acho que seu microfone tá mudo. Do Tim, está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ah, ótimo. Vou colocar aqui. A gente já está gravando a nossa reunião do Teams. Eu estou aqui no Teams e estou aqui no Instagram também. A gente vai falar hoje uma discussão, não vou colocar nada de apresentação de PowerPoint, por isso que é bom vocês estarem me vendo. Algumas recomendações, algumas mudanças, alterações de protocolos de atendimento que a gente tem dentro da biossegurança. Então, hoje, o que é muito importante, principal, desde sempre, que foi, né, a partir aquele experimento que um médico viu, que os médicos estavam mexendo com cadáveres e mexiam logo depois com as parturientes, estava havendo muita infecção e muitos óbitos das mães. Então, eles resolveram fazer o quê? Eles resolveram falar assim, o médico falou assim, então, acho que a gente precisa de lavar a mão, né? Se a gente lavar a mão. E descobriu que quando lavou-se a mão, viu que houve uma diminuição de 74% no número de óbitos. Então, quer dizer, desde então, a prática mais importante, mais eficiente de diminuir a nossa microbiota residual, né, nas mãos é através da higienização das mãos. Hoje, a gente está mais em voga isso, que a gente tem a higienização das mãos pela lavagem e a higienização também pelo uso de álcool em gel com solução de 70%. Né? Por que álcool em gel solução 70%? Porque esse tipo de álcool, ele que é o único que vai conseguir desnaturação proteica. Tá? O álcool puro, ele não consegue. Tá? Então, tem que ser o álcool 70%, essa formulação, ok? Então, a partir daí, a gente já inicia um processo bom para evitar contaminação. A gente tem o coronavírus, né? O que está em voga muito hoje é o problema da Covid-19 com a proliferação no mundo do coronavírus. O que é esse coronavírus? Ele é um vírus, né, da SARS, modificado, é um novo coronavírus com uma mutação. Então, ele tem algumas predileções, como grupo de risco, né, pacientes com comorbidades associadas. Porém, a gente tem notando que, além disso, pode haver algumas outras causas, porque hoje a gente já tem mortes de pacientes sem comorbidades associadas e de pacientes jovens, tá? Então, a gente tem aí uma outra linha também para estudar, para saber por que é isso. Então, pode ser alguma carga genética, pode ser alguma carga do sistema imune inato, né? A gente vai ter que ainda saber muita coisa disso daí ainda, que é muito recente, né? Então, para isso tudo, nós temos que prevenir. Não existe 100% de prevenção, né? Porque eu já recebi uma pergunta assim, 100%, mas como que eu vou estar 100% garantido? Como que eu vou estar 100% isento? Não existe, né? O que a gente faz na biossegurança é exatamente a promoção e a prevenção. Então, a gente faz a prevenção da casualidade. Essa prevenção, como que é feita essa prevenção? Eu vou tentar diminuir o mínimo possível o meu risco. Porque nós que somos da área da saúde, nós corremos todos os riscos possíveis ocupacionais. Então, nós corremos o risco biológico, o risco químico, o risco físico, o risco mecânico e o risco ergonômico. Nós estamos inseridos dentro de toda
a gama dos riscos ocupacionais, ok? Então, assim, como que a gente vai fazer? Nós vamos prevenir e diminuir a nossa probabilidade de risco, porque expostos aos perigos, nós estamos sempre. Quanto maior a minha exposição ao perigo, maior é meu risco. Eu falo com os meus alunos. Então, o risco é uma proporção matemática. O risco é perigo vezes exposição. Se eu tenho uma exposição muito grande, eu vou estar muito mais exposta ao risco, tá? Então, assim, meu perigo é grande, meu risco é maior. Com isso, eu vou ter alguns parâmetros, alguns protocolos preventivos, alguns protocolos para minha segurança. Vida, segurança. Então, segurança da vida. Então, a iniciar a higienização das mãos. Muito importante, a higienização das mãos, ela tem que ser, no mínimo, 30 segundos. Então, eu falo com os meus meninos, então vão lá cantar parabéns, né? Então, enquanto você está cantando parabéns, você vai fazer a higienização das mãos. Essa higienização das mãos que a gente faz caseira, porque se a gente vai fazer uma higienização das mãos dentro de ambiente ambulatorial, dentro de ambiente clínico, dentro de ambiente pré-cirúrgico, a gente tem que fazer um outro tipo de higienização das mãos, que é a higienização das mãos com até a degermação, né? Que a gente vai usar produtos para diminuir a flora residente ou mesmo a flora transitória que tem nas nossas mãos, tá? Obrigada, gente. Eu estou cheia de beijinho aqui. Então, vamos lá. Lavei as mãos, 30 segundos de lavagem de mãos, lava na palma da mão, lava o dorso das mãos, lava os espaços interdigitais, aí você vem lavando cada dedo, esfregando, então é no mínimo 30 segundos, tá? De 30 a 40 segundos de lavagem das mãos, tá? Se você, em ambiente clínico, em ambiente ambulatorial, em ambiente, né, de consultório pré-cirúrgico, a gente tem o pedal, né? A gente tem um pedal que a gente aperta e a água para, né? Quando você está em casa, a gente não tem esse pedal, né? Mas a gente, às vezes, tem uma torneira com aba, né? A gente tem uma torneira de apertar, né? Quando a gente vai ao shopping, evite de segurar na torneira. Então, que algumas torneiras, mesmo de apertar, a pessoa vai e aperta. Apertem sempre com o cotovelo, tá? Vamos evitar ao máximo. Então, lavei os espaços interdigitais. Depois eu vou lavar o espaço subungueal, né? Eu vou friccionar aqui com bastante força mesmo, né? Costuma a gente ficar vermelha, quem é da área da saúde, então fica vermelha mesmo. E a gente vai passar para os punhos, tá? E dentro do ambulatório, né, área hospitalar, a gente vai descendo até a região do cotovelo e o outro, né? Enxágua-se da mão para o cotovelo, uma, mão para cima, enxágue da mão, cotovelo, outro, mão para cima. Não abaixa mais as mãos abaixo da cintura, tá? Então, sempre fica aqui para não ter ela abaixo da cintura, tá bom? E aí, vou me paramentar. O que a gente coloca primeiro na paramentação, tanto do clínica quanto cirúrgica? A gente deve usar, a primeira coisa que a gente vai paramentar na área clínica, na área cirúrgica, é o propé, né? Então, a gente vou colocar o propé, né? Geralmente tem uma muretinha, você pula a muretinha, coloca o propé, vem para outra. Depois você vai colocar o capote cirúrgico estéreo, né? Você coloca o capote, alguém amarra para você. Você coloca, você coloca o gorro, depois você coloca o capote, depois você coloca a máscara, você coloca o óculos, você coloca o protetor facial. E a última coisa que você vai colocar é as luvas, né? Eu tenho aqui para mostrar para vocês algumas técnicas que a gente usa para reutilização da máscara N95 ou da máscara PFF2, né? A N95 é nos Estados Unidos e a PFF2 é no Brasil, né? Que elas conseguem inibir 94%, elas conseguem fazer uma barreira de 94% de passagem dessas nanopartículas virais. Então, por exemplo, esse aqui, eu vou colocar aqui em cima, não vai ficar bonito não, porque eu não estou nem de gorro, né? Então, eu coloco aqui, né?
E eu vou atender dessa maneira, né? Com o meu óculos, com a minha máscara, e eu consigo utilizar por mais tempo a N95, que ela está escassa, né? A N95, qual que é a possibilidade de eu utilizar essa N95? Quantas vezes eu posso utilizar? Você vai utilizar sob critério, né? Ela tem quantidade, ela está úmida, ela tem algum amassado, ela está danificada, tem alguma coisa que prejudica a minha proteção? Então, até esse momento, você vai visualizar. Em ambientes hospitalares, o que a gente preconiza? O profissional de saúde entrou na área hospitalar. Ele está com a máscara dentro do centro cirúrgico, da CTI. Então, ele vai atender o paciente, todos os pacientes, óbvio, sem levar as mãos, mesmo que as mãos estiverem enluvadas com luvas novas, né, não vai levar essa mão ao rosto. Então, ele vai atender todos os pacientes dentro desse período com a mesma máscara. Saiu do ambiente, ele pode ali retirar a máscara. Eu contraindico utilizar, porque aí a gente teve muito contato com patógenos diversos, né? Porque além a gente ter o paciente que está com a Covid-19, a gente tem outros patógenos. Então, a gente tem outros micro-organismos que estão ali circulando. E mesmo que não tenha um aerossol, mas a gente tem às vezes o paciente está traqueostomizado, o paciente a gente vai fazer uma aspiração nasal, uma medida de swap. Então, assim, mesmo assim, eu indico que você troque, mesmo que não tenha tido nenhuma dessas funções, você só avaliou. Eu acredito que o melhor é trocar para prevenir a nós mesmos, tá? Dentro de ambientes ambulatoriais, você vai atender, por exemplo, um paciente vai retirar uma sutura, o dentista vai atender. O que ele deve fazer? Eu coloquei uma aqui, eu vou tirar meu óculos só para vocês verem aqui. Uma máscara, né, a PFF2. Então, eu vou colocar a máscara aqui só para vocês verem. Coloquei a máscara, vocês estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Sim, tranquilo. Ó, aqui tinha que estar com o gorro, né? Coloquei a máscara, tá? Atendi o paciente em nível ambulatorial. Eu posso atender se a máscara não tiver sujidade, se eu não tiver nenhum aerossol, eu posso atender até 5 pacientes tranquilamente. Se eu atendi num dia só, fui no ambulatório, atendi 2, eu posso guardar essa máscara para o dia anterior? Pode, tá? Não desespere. Não precisa de jogar a máscara fora, porque é uma máscara que não é barata, é uma máscara que é cara. Então, o que a gente vai fazer? Eu coloquei isso daqui, é uma opção, tá? Para a gente ter isso aqui, quem tem consultório, deixa no consultório, tá? Quem vai atender em ambulatório, aí eu vou dar uma outra opção para vocês. Então, aqui, no consultório, você vai pegar essa caixa, uma caixinha sua, vai deixar só para isso, é claro. Vai colocar aqui, vai tirar por cima. Tá? Saiu aqui. Tá? E quando eu for colocar de novo, o cabelo tá ali. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, já tá na posição. Vou colocar. Sem mexer novamente. Eu não vou mexer. Então, eu não vou pegar na parte externa, tá? Eu vou ter contato só com essa parte interna, que é a minha flora, tá? Então, eu vou guardar. Como é que eu vou fazer para guardar? Vou guardar nessa caixinha fechada? Não posso, né? Se eu guardar nessa caixinha fechada, eu vou criando um ambiente favorável para o crescimento de micro-organismos anaeróbicos. Então, assim, eu protejo de um e vou ter outro. Eu posso ter uma cepa grande de micro-organismos aqui, eu posso ter bactérias, fungos, né, crescendo aqui, crescimento vegetativo. Então, o que eu faço? Vou fechar. E aí, o que você faz? Você pode perfurar, tá? Perfurar para ele ter
um ambiente, né, com ar, para não ter um ambiente úmido. Por quê? Mesmo que a gente não tenha atendido nenhum paciente que tenha produzido aerossol, a gente, ao falar, a gente, ao respirar, a gente produz gotículas, né? Então, essas gotículas, elas podem umedecer as fibras ali da N95 ou da PFF2 e vai te fazer crescimento vegetativo ali, tá? Então, crescimento de bactérias anaeróbicas, principalmente. Posso usar uma luva, posso usar uma máscara por cima da N95 para proteger, para durar mais? Posso, tá? Você pode fazer o uso da máscara cirúrgica, né, de uma máscara cirúrgica, sobre a N95 para durar mais, pode. Alguns profissionais, principalmente a turma da enfermagem, eles têm ficado muito tempo, né, de plantão, muito tempo cuidando de paciente. E essa máscara, aqui eu vou pegar porque não está contando. Essa máscara PFF2, ela tem esse clipe aqui, ele incomoda, costuma machucar aqui. Então, o que eu aconselho? A gente tem essa micropore, tá? Então, eu aconselho você pegar a micropore aqui, abaixo aqui do osso nasal, você põe o dedinho aqui, coloca abaixo e faz enviesado assim, tá? E aí, a máscara vai ficar sobre aqui, tá? E aí, você consegue ficar mais tempo sem ela te incomodar tanto, para não dar aquelas úlceras sob pressão, tá? Então, você consegue diminuir a probabilidade de feridas, tá? Então, a gente está tentando diminuir ao máximo aqui a quantidade de feridas, tá? Como que eu vou fazer essa limpeza da máscara facial? Eu vou fazer a limpeza dela. Primeiro, tem que ser uma máscara que dê para a gente manipular, que não seja muito dura, né? Faça a limpeza dela com água, sabão, e depois eu vou passar um desinfetante, de preferência o álcool 70, tá? Eu passo o álcool 70, passo de preferência também descartável, né? Aqui bem macio, um papel toalha bem macio, e descarto. Vou guardar, não levo, eu trabalho em ambulatório. Como é que eu faço? Geralmente tem escaninho. Se você tiver escaninho, coloca ela dentro de um saco plástico, fecha e deixa dentro do escaninho. Se você não tiver, tem que levar ele para casa, né? Para você não deixar lá, porque não é muito barato também para você, né, perder, né? Então você leva ela para casa. Nós falamos da paramentação. Agora eu vou falar do tipo de paramentação. Então a gente tem aqui, por exemplo, qual a gramatura mínima para atender esses pacientes suspeitos da Covid-19, do coronavírus. A gente tem uma gramatura mínima de 30 para atendimentos clínicos, tá bom? E a gente tem 40 para atendimentos não invasivos e 80 para atendimentos invasivos, tá? Então, for bloco cirúrgico, a gramatura mínima do avental, do jaleco, do capote tem que ser 80, tá? Para proteção. Tem que usar aquelas roupas especiais, eu tenho que usar aqueles macacões especiais, aí você pode usar o macacão especial por baixo do capote externo, do capote cirúrgico, porque você pode usar o macacão dessa maneira mais vezes, tá? Não dá para usar capa de chuva, tá? Porque a capa de chuva, ela não tem aderência, porque da área da saúde, o que a gente precisa de ter? A gente precisa de ter os jalecos, os aventais, os capotes, manga longa, com punho ou, pelo menos, com aquele elástico aqui para segurar, porque na hora que a gente calça a luva vai ficar sobre esse punho fechado. Tranquilo? Alguém que tem alguma pergunta, pode abrir o... Ô, Celinha. Oi. Eu queria te perguntar o seguinte, você falou sobre a questão da reutilização de máscara, né? Sobretudo, assim, nas pessoas que, por exemplo, têm clínicas, nesse caso que você estava dando o exemplo da caixinha e tal.
Mas na rotina hospitalar, essa máscara também, pelo fato dela ser cara e estar escassa, né, ela também tem sido reutilizada? A N95, a PFF2? Porque a gente vê essas reportagens, né? Principalmente lá na época da Itália, o pessoal com aquelas roupas, parecendo até mesmo de astronauta. Aí o que acontece? Eles reutilizavam para alimentação? A máscara N95, ela tem sido reutilizada pela escassez dela, Camila. Entendi. Então, assim, e na realidade, ela pode ser reutilizada, desde que ela tenha a sua integridade comprometida, tá? Entendi. A máscara N95, ela pode ser utilizada desde que não tenha a sua integridade comprometida. Se ela tiver algum machucado, algum amassado, se ela tiver uma, como é que fala? Molhada, úmida, tá? Aí a gente não pode usar. Tá? Entendi. E aí tem algum produto que se passe nela? Não, porque senão você vai acabar comprometendo, né? Aí eu vou umedecer. Não, não pode passar. Entendi. Não pode Tá passar jóia. produto sobre ela. Tá ok. Obrigada. Célia, a respeito da retirada da máscara, você falou para a gente colocar numa espécie de uma vasilhinha, né? Aí eu vou ensinar agora para quem está no hospital. Aí como que seria depois a higienização dessa vasilha pós, né, ser utilizada da mesma forma com... Só para isso. Então, o que você vai fazer? Depois você vai lavá-la, higienizá-la com água, sabão. A vasilha que fica, não sei se o pessoal do Instagram está ouvindo a turma do Teams perguntar. A vasilha que fica com a máscara N95, que você pode até deixá-la de um dia para o outro fechada, não é o ideal. O ideal é você utilizá-la no mesmo turno, né? Não deixá-la para contraturno. Mas se você não tiver condição, aí eu estou te dando assim, a opção de quem não tem condição, tá? Pode usar até 5 pacientes diferentes. Aí o que você vai fazer? Você vai lavar a vasilhinha com água, sabão líquido, né? Detergente. Se você tiver o detergente enzimático, beleza. Se não tiver detergente comum, enxágua bem e vai passar um antisséptico, tá? Ó, vai passar um asséptico, né? Uma solução asséptica. Vai passar o álcool 70, tá? Aí você pode passar. E ela vai ficar assim, né? Se você não quero mais usar N95 daqui uns 2, 3 anos, não quero mais atender paciente nem gripado, né? Porque geralmente o que acontece? Quando o paciente ele tem uma herpes, né? Principalmente aqui tem muito dentista aqui me vendo, principalmente quando o paciente tem herpes, geralmente os dentistas não atendem, né? E é o protocolo que deve ser feito também para quando tem, nos dentistas, quando tiver uma gripe, né? O paciente tiver sob gripe, a não ser em casos de urgências ou até emergências, aí ele deve ser atendido. Fora isso, atendimento eletivo você pode protelar isso, né? Quando o paciente vai buscar tratamento de urgência e emergência, é diferente, né? Então, a gente tem que atender de qualquer jeito, porque o paciente está sentindo dor, né? O paciente está com uma fratura, o paciente está com uma lesão, está com uma ferida, está com dor, então, aí a gente tem que atender, tá? E deixa eu falar com vocês. Então, eu estou em ambulatório, tá? Eu não tenho vasilhinha, né? E não vai ter jeito de ter uma vasilhinha. Então, eu vou atender aqui e vou atender outro paciente. Então, eu vou pegar isso daqui, uma folha, tá? A4. Vou dobrar no meio. E vou dobrar aqui de novo. Né? Então, eu dobrei ela 2 vezes aqui. Fiz esse quadradinho aqui. Aqui em cima, eu vou dar um picote, ó. Tá? Aí, vou abrir. Ficou assim. Dá pra vocês verem? Todo mundo vendo? Sim. Eu tirei a minha... tirei por aqui, né? Elástico. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui. Vou passar o elástico aqui, ó. E ela vai descer aqui, tá? E aí, eu vou fechar ela aqui, tá? Para eu não ter, posso fechar até por cima, para eu não ter contato com a parte externa. E aí, eu posso deixar isso aqui, né, dessa posição aqui, em cima de uma bancada.
Depois, eu rasgo, pego aqui, tá? Abro aqui, rasgo essa parte aqui, coloco de novo. Tranquilo? Então, assim, tem possibilidade da gente usar. Não é o ideal seria a gente usar. Mas como ela está escassa e hoje a gente conseguia comprar ela por R$ 2,90, tá? A gente conseguia comprar ela por R$ 2,95 essa máscara. Hoje a gente acha na Araújo, a máscara está R$ 16,99. Então, quer dizer, a gente pode usar, sim, uma máscara dessa por até 5 vezes, desde que ela não esteja com a sua integridade comprometida. Se ela tiver com a sua comprometida, né? Se ela tiver com a sua integridade comprometida, aí a gente não pode usar, tá? Tem que ser uma vez. Sujou, molhou, amassou, tem que descartar. Por quê? Os trâmites dela não vão conseguir, você não vai ter a capacidade de saber se ali está realmente te protegendo os 94% da sua proteção, tá? Então, vou calçar a luva só para vocês verem aqui. Nós vamos calçar uma luva de látex comum, tá? De atendimento comum. Calçar aqui, né? A luva é a última coisa que a gente deve calçar e a primeira coisa a retirar, né? Eu vou falar da desparamentação ainda, tá? Então, aqui, minha luva tá aqui. Como que eu posso tirar minha luva contaminada? Então, faz de conta que aqui ela tá cheia de sangue, de secreções, de fluidos, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou tirar ela aqui, todo mundo vendo? Estamos. Tirei, tá? Tem uma técnica, mas eu não vou passar essa técnica, não, que eu consigo tirar as duas de uma vez, mas eu vou passar essa aqui que é mais fácil. Tirei aqui, tá? Aí, a outra parte, eu vou colocar, olha aqui, o meu dedo aqui por dentro, ó. Estão enxergando? Sim. Então. E aí, eu venho e puxo aqui, tá? E dessa maneira aqui, ó, dessa maneira, eu já vou descartar, tá? Eu não tenho contato com a parte externa. Tranquilo? Ai, eu não tô escutando, não, tá lamboreado. Oi? Como é que é? Tá fechado? Vocês conseguiram ouvir? Parou agora. Picou pra mim, tá um barulho de música. Eu vou deixar o mudo todo mundo, na hora que quiser me perguntar, é só me perguntar, tá? Tá me perguntando aqui, doutora Fernanda, se, no caso, né, do protetor facial, da viseira, se pode ser compartilhada com outro profissional, né? E caso houver a possibilidade da existência de conjuntivite e herpes da pele. Não. Se o profissional tiver com herpes, se o profissional estiver com conjuntivite, ele não deve atender, tá? Se você tiver com qualquer uma dessas, né, tanto a conjuntivite viral, né, e a conjuntivite bacteriana, você não deve atender, e muito menos quando tiver com herpes, né, porque são procedimentos que são passíveis de serem transmitidos, né, então a gente precisa de proteger não só nós, como os pacientes, a equipe toda de saúde, e quando a gente chegar em casa, né, então a gente tem que pensar também na nossa família. Então, assim, eu não posso, de forma alguma, atender, se tiver com herpes ou conjuntivite, né? Caso para não atender. Então, agora, vamos falar um pouquinho da desparamentação. Então, acabei de atender, tirei a primeira coisa, tirei a minha luva, né? Dessa maneira, sem ter contato nenhum com outros, com meio infectante, que é a parte externa. Aí, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou tirar o capote, aí já posso eu mesmo tirar, não preciso de ninguém me ajudar, eu tiro o capote e lavo as mãos. Tá? Acabei de lavar as mãos, eu vou tirar o meu óculos, né? Vou tirar meu protetor, tá? Depois, se alguém quiser saber, esse aqui bonitinho, tá com grau, depois quem quiser saber, me chama que eu passo onde que eu fiz aqui em Belo Horizonte, tá?
tira esse aqui, né? Você vai tirar ele aqui por cima, por trás, ó. Tá? Tira, coloca em cima de uma guardanapo, de uma folha de papel. Aí você vai tirar o óculos, a mesma coisa, você vai deixar sobre aquele guardanapo, aquela folha. Vai tirar a máscara daquela maneira. Ou você vai tirar só pelo elástico e vai colocar aqui no papel, tá? Tira o propé e sai do ambiente, ok? E sempre isso a gente vai fazer. Tirei as luvas, lavei as mãos. Tirei o capote, lavei a mão. Tirei a máscara facial, tirei o óculos, lavei a mão. Tiro a máscara, lavo a mão. Tiro o propé, lavo a mão. Então, são 5 tempos, 5 lavagens de mãos, tá? A mesma coisa quando eu vou atender paciente em ambiente ambulatorial, em ambiente que eu vou fazer uma consulta, né? Então, o que eu faço? Eu vou lavar a mão antes de atender o paciente. Eu toquei no paciente, eu lavo a mão. Eu vou fazer um exame no paciente, eu vou lavar as mãos, tá? Acabei de atender o paciente, eu lavo as mãos, despeço do paciente, eu lavo as mãos. Então, são sempre 5 tempos de lavagem das mãos, sempre, tá? Tanto na desparamentação, quanto no atendimento. Sempre, o que você puder fazer para lavar as mãos nunca é demais, tá? Então, sempre lavar as mãos. Outra coisa que eu quero lembrar aqui com vocês. Deixar sempre um frasco de álcool gel 70, né, para você fazer a higienização. Principalmente se você tem consultório ou se você trabalha em ambiente cirúrgico. Você deve ter essa álcool 70 em gel na recepção, tá? Principalmente em hospitais. A gente tem que ter o álcool em gel 70, a gente tem que ter a lixeira com pedal, a gente tem que ter guardanapos de papéis descartáveis e o protocolo de etiqueta respiratória. Qual que é o protocolo de etiqueta respiratória? O protocolo de etiqueta respiratória é, ao tossir, se você não tiver o guardanapo de papel descartável, você deve tossir sobre o seu cotovelo, né? Sobre a anterior, aqui. Espirrar, a mesma coisa, ou com o lenço de papel descartável. Nunca lenço de pano. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Aqui, deixa eu ver aqui no Instagram também, que estão perguntando. Turminha do Teams, alguma dúvida também? Não, eu não. Tranquilo até agora. Eu também não. Tá tudo tranquilo, Amanda? Ela me perguntou aqui se a gente pode compartilhar, desde que a máscara facial ela pode ser compartilhada, desde que ela esteja previamente lavada e desinfetada, tá? A máscara facial pode. Assim como o óculos de proteção. Desde que ele esteja lavado e desinfetado, ele pode ser compartilhado. Desde que o profissional que usou anteriormente não tenha nem herpes, nem conjuntivite, né? Nada disso para não ter probabilidade de uma contaminação cruzada. O que é contaminação cruzada? Eu ainda corro o risco de levar um patógeno de um paciente para outro paciente, né? Se eu não tiver todos esses cuidados de biossegurança, né? E de etiqueta respiratória, tudo isso. Então, deixa eu ver aqui se tem mais pergunta aqui. Meninas, Thaís, Ana, turminha toda aí, Camila, alguma dúvida? Deixa eu ver o que as meninas aqui estão falando.
Aqui, a capa de chuva sobre o jaleco, então, não é adequado. Não é, tá? A capa de chuva não é adequada, tá? Por quê? A capa de chuva, ela não tem estabilidade, ela é fina, ela rasga com facilidade e a gente não consegue ter uma posição correta, porque como ela não tem, mesmo que ela tenha aquele elástico nos pulsos, ela vai te deixar não confortável para o trabalho, tá? Quantas vezes pode ser usada? O quê? Que ainda está me perguntando. A máscara N95? A máscara N95 não deve ser autoclavada, tá? Porque pela trança dos seus fios, ela pode deixar a desejar se ela for autoclavada. Então, pode abrir um pouquinho a trama e aí ela vai perder a barreira, que é o que ela faz de melhor. A gente tem a máscara N95, que é nos Estados Unidos, e do Brasil a PFF2, que barra 94%. E a gente tem a PFF3. A PFF3 ela é mais cara, tá? É uma máscara mais cara, mas aí a gente usa geralmente só em ambientes hospitalares, né, com grande propensão a contágio. Né, ela tem também a PFF3, mas ela é muito mais cara, hoje em dia não compensa a gente comprar, porque a PFF2, que a gente comprava por R$ 2,95, hoje está R$ 16,90, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui o Propé, que é a Dramatura 80, tá, do Propé, é um Propé mais grosso, porque eu preciso de ter uma gramatura maior, mais rígida, porque o propé, o meu sapato, ele vai rasgar, né? Aquele propé ali, se ele não for uma gramatura boa, se for uma gramatura de 20, de 30, tá? Não adianta, não presta, tá? Aí, o que eu vou falar com vocês? Em ambientes ambulatoriais, sempre que possível, se possível, para quem tem consultório particular, deixar esse propé para o paciente, ao entrar no ambiente, na sala de atendimento, na sala ambulatorial, ele entrar e calçar esse propé, para não trazer contaminação externa. E diminuir a máximo possível de acompanhantes, porque, principalmente, quem tem muito problema com acompanhante é quem vai atender criança, né? Porque criança, geralmente, ela vai com a mãe, ela vai com o pai, vai com a avó, e assim, pedir, nesses casos, ou idosos também, para sempre levar para um só, sempre ter o acompanhamento desse paciente, tá? Para não deixar uma recepção de hospital, uma recepção de um ambulatório, uma recepção de um consultório, uma recepção de uma clínica muito cheia. Então, quanto menos gente hoje, nesse momento da Covid, nesse momento dessa pandemia, é melhor. Então, porque a gente precisa de ter um afastamento de pelo menos 1,5 metro de cada pessoa. Então, o que é certo é que a gente tenha pelo menos, eu estou aqui e o outro paciente tem que estar a 1,5 metro de mim, de lado, de frente e de trás. Então, quer dizer, o mínimo possível para a gente ter. Importantes para a gente falar de algumas perguntas para ser feitas na anamnese do paciente. Então, quais são as perguntas básicas para a gente fazer? Você esteve com alguém contaminado? Você esteve com alguém com suspeita da Covid-19? Você esteve em algum dos lugares que tem alta incidência da Covid-19? O que é incidência? A incidência é quantidade, quantidade de casos, alta quantidade de casos novos, ou se tem grande prevalência, né, da Covid-19. Você está com sintomatologia gripal, febre acima de 38,3 graus, você está com tosse, você está tendo muita secreção nasal, muita dor de garganta. Então, essas são as perguntas que a gente deve ser feita. Se o paciente respondeu sim a uma ou mais perguntas dessas, aconselho ele ficar em casa, né? Se possível, né? Se for um tratamento eletivo, se for uma consulta eletiva, ele ficar em casa.
Se for um retorno, ele voltar para casa e esperar pelo menos uns 14 dias desse distanciamento, desse isolamento, para ele retornar sem nenhuma dessas sintomatologias clínicas, né? E o que é importante, a gente tem que ter um termômetro digital para não encostar. Eu tenho esse aqui, esse meu é muito antigo, tá? Mas eu gosto dele porque essa parte que eu vou colocar aqui no ouvido, ela é descartável, tá vendo? Ela sai, né? E isso aqui eu compro, né? Eu tenho a caixinha e aí a gente vai, à medida que vai usando, a gente vai trocando, colocando outros aqui e descarta. É um por cada paciente, porque aí eu coloco aqui, né? Eu vou colocar no paciente e vou medir e vai sair aqui no meu visor a temperatura do paciente. Se o paciente estiver com a temperatura acima, né, de 38,3, a gente recomenda não atender, né? Ou se for emergências ou se for urgências e até emergências, aí a gente fazer toda a paramentação principal com o macacão, sob o jaleco estéreo, máscara N95 ou PFF2 ou similar, que tem a N10 também, máscara facial, óculos de proteção, luva. Não deve se colocar, professora, eu vou colocar 2 luvas. Não, as 2 luvas dão uma falsa proteção e ela é pior, porque ela vai ter uma camada de ar entre as duas, entre a que está inferior e a que está por cima, e aí pode aumentar a probabilidade, o risco dela cortar, né, dela furar. Então, colocar uma outra luva sobre a sua luva estéreo não é o ideal, tá? A não ser que você use uma luva, que a gente tem uma luva fininha, que é uma luva de tecido, para quem tem alergia, e aí você coloca, mas ela não dá, porque a luva de baixo, ela não é nem de látex, nem de nitrila, tá? Aí não vai dar nenhum desses problemas. Eu tenho em casa esses tipos de álcool aqui, tá? Isso aqui eu posso levar para o ambulatório, eu posso levar para o consultório e deixar esse tipo de álcool também lá com o paciente, para o paciente fazer a própria desinfecção das mãos, se eu não tiver uma torneira e sabonete líquido que ele possa fazer. O ideal é que eu tenha, né, na recepção, antes dele adentrar ao ambulatório, antes dele adentrar ao consultório, que ele tenha essa possibilidade de higienizar as mãos e usar o álcool 70. Se não, no mínimo, o álcool gel a 70%. Hoje a gente indica a desinfecção de superfícies, principalmente com o álcool 70 na sua condição líquida, tá? O álcool 70. Então, borrifa e passa por fricção ali com uma toalha descartável, com um lenço descartável. E aquilo ali é descartável, tá? Então, a gente tem o ácido peracético, ele também é indicado, só que o ácido peracético, muitas vezes, ele é corrosivo. Então, dependendo do tipo do material, dependendo, né, da superfície a ser tratada, ele vai corroer, tá? Principalmente em instrumentais de aço inox. Então, ele tem que ser lavado depois. Então, o que a gente gosta do álcool 70, porque ele já é hidratado, né? E ele também não precisa de uma lavagem pós. E no caso do ácido peracético, ele vai precisar para diminuir a corrosão dele, né? A possibilidade dele oferecer corrosão em instrumentos e em superfícies. Alguém tem alguma dúvida? Turminha do Instagram, turminha aqui do Teams? Tudo tranquilo? Tudo. Até o momento, sim. Tudo bem? Tudo tranquilo. Uhum. Então, deixa eu falar algumas coisas aqui com vocês, assim, de acordo com a Anvisa. Então, hoje a gente deve atender totalmente paramentado, com essa paramentação mínima. Os protocolos vão ser
alterados, né? Já estão sendo alterados, principalmente com o uso das máscaras N95 e com os protetores, né? As máscaras faciais. Eles estão me perguntando aqui o óculos, como que o óculos deve ser higienizado? O óculos deve ser lavado com detergente, né? Detergente líquido, água corrente e com uma solução de asepsia, né? A gente fazer uma desinfecção do óculos também. Pode-se usar o álcool 70 também. O que o pessoal reclama muito é que o álcool 70, às vezes, ele vai deixar fosco, vai deixar tanto a máscara facial quanto o óculos fosco. Não deixa se você conseguir remover toda a sujidade, principalmente sujidades gordurosas. Se você deixar algum resíduo gorduroso, realmente o óculos, ele vai, ao você passar o álcool 70, ele vai ficar fosco. Mas se você lavou bem, ele não vai ficar. Então, assim, a lavagem é o principal, tanto da lavagem das mãos, quanto a lavagem de fômites. Acabei de atender o paciente ambulatório, tá? Não estou falando agora em ambiente de CTI, de centros cirúrgicos, e nem de ambientes de terapia intensiva. Vamos falar agora de ambientes de consultório. Acabei de atender. Quanto tempo que eu tenho que esperar para o outro paciente entrar? O que a gente vai atender? Sempre atender, hoje preconiza atendimento em áreas arejadas, tá? Então, com janelas abertas, a porta fechada, as janelas abertas para o ar circular. Sabemos que o ar, ele acompanha, né, o ar. Então, assim, a gente tem gotículas, aqueles aerossóis, eles vão acompanhar aonde está vindo, onde está a corrente de ar e vão sair. Se eu recebi uma mensagem perguntando se eu abrir a minha porta, que eu vou para o lado de fora, o paciente que estava ali, se ele está contaminado e eu não sei que ele está contaminado, ou ele está sob suspeita só, eu vou abrir aquela porta, lá fora vai ficar tudo contaminado. Não, né? Porque você atendeu com o ambiente, com a janela aberta. O Célio não tem janela. Ambulatório de hospital não tem janela. Então, o que eu vou fazer? Protocolo de etiqueta respiratória, protocolo de biossegurança e não deixar a porta totalmente fechada. A gente vai deixar a porta entreaberta, dependendo do protocolo, dependendo do procedimento que você vai fazer. Se você for fazer um procedimento que necessite da porta fechada, deixa a porta fechada, o paciente vai sair, você vai deixar a porta aberta, tá? O vírus vai circular, né, que se ele estiver lá, ele vai circular, mas os pacientes que estão esperando lá fora, teoricamente, eles já têm que estar todos com a máscara cirúrgica. É o uso da máscara, né, dentro de ambiente hospitalar, é o uso da máscara cirúrgica, tá, gente? Em comércios, em shoppings, em supermercados, é obrigatório o uso da máscara de tecido, mas em ambientes hospitalares e ambientes de saúde, o certo é utilizar os pacientes e os acompanhantes máscaras cirúrgicas descartáveis. Então, a priori, os pacientes estão com a máscara cirúrgica descartável, então estão protegidos seu trato respiratório está protegido, tá? Então, a gente não precisa de preocupar com isso. Eu vou atender. Usa-se muito hoje, alguns hospitais têm usado o ozônio, né, que é a ozonioterapia, e usando a luz ultravioleta. Funciona, porém são caros e a gente precisa de, no mínimo, uma luz para cada 9 metros quadrados. Então, se o ambiente tiver mais de 9 metros quadrados, ele vai precisar de 2. Se ele tiver 20 metros quadrados, ele vai precisar de 3. Então, quer dizer, é bom, é ótimo, mas é um procedimento caro. Se a gente não tem condição disso, a gente vai arranjar outros artifícios que vão também me proteger, né? Então, fazer a desinfecção imediatamente após, não deixar nenhum resíduo orgânico, porque se você ainda deixar resíduo orgânico e você usar uma luz de ozônio, aquilo ali ainda pode, elas vão uma interação e pode ter uma produção de ácido e você está respirando aquilo ali sem perceber. Então, quer dizer, você vai melhorar uma coisa e piora outra. Então, a gente não tem que ter nenhum resíduo orgânico para fazer qualquer desinfecção. Remoção de qualquer resíduo orgânico
Desinfecção das superfícies, que a gente chama de limpeza concorrente. Então, a limpeza concorrente é a limpeza que é feita entre os pacientes. Eu preciso daquela limpeza concorrente, no mínimo a limpeza úmida, né? Desinfecção dos fomites, desinfecção das superfícies e aparatos de barreiras. Que aparatos de barreiras são esses? Plástico, onde o paciente pega, pode ser um insufilme, pode ser um saquinho de chup-chup, né? Então, você vai fazer essa proteção e, na hora da remoção, usar as luvas de borracha grossa, né? Que são as luvas de limpeza pesada, tá? E aí, higieniza-se essas luvas da mesma maneira. Água, sabão corrente e higienização com antisséptico. Usei a roupa dentro do consultório. O que eu aconselho? Sapato e roupa. O sapato, assim que você chegar em casa, antes de você entrar, você tenha sempre uma zona suja, tá? Nessa zona suja, você deve colocar uma solução de hipoclorito de sódio. A gente fala hipoclorito de sódio, uma medida do hipoclorito, aí a medida o importante é o volume seu mesmo. Aí você vai usar a vasilha que você achar. Você vai usar uma medida de hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, e 9 medidas de água, tá? Você deixa isso, borrifa um pano, né, na porta da sua... Hoje não tem que abolir tapete, né, porque o tapete, ele vai ser capaz de reter sujidades, né, e muitas vezes essas sujidades não são aparentes, então, abolir o tapete, você vai deixar um pano, que sempre lavável, né, esse pano lavar pelo menos 2, 3 vezes ao dia, borrifado de hipoclorito nessa concentração, tá? De uma medida, um volume para 9 de água. Então, é 1 para 10. Uma medida de hipoclorito, que é a água sanitária, para 10 de água. Você vai deixar aquilo ali. Você não quer deixar isso. Então, você vai, assim que você chegar em casa, borrifa na sola do seu sapato, deixa ali, ele em pezinho assim, pelo menos, no mínimo, 10 minutos, tá? No mínimo 10 minutos, depois você vai lá e guarda o sapato, onde você deve guardar. Minha indicação, para quem trabalha em área contaminada, em área cirúrgica, é que você tenha um sapato para aquela função. Deixa um sapato no consultório, deixa um sapato no ambulatório, deixa um sapato no hospital, para ser usado ali, para você não ter que trazer esses patógenos, esses micro-organismos, né? Essa carga viral, por exemplo, no caso do coronavírus, todo para casa, tá? Então, é preferível você ter um sapato, deixar ali. E roupa? Eu posso fazer duas maneiras. Se a minha roupa é branca, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a minha roupa em solução, assim que eu chegar em casa, eu vou deixar a minha roupa em solução por, no mínimo, 30 minutos na água sanitária diluída, tá? Mesma coisa, água sanitária diluída, 1 para 10. Então, você vai deixar ali, ou 1 para 5, dependendo se você tem secreções corpóreas, né, ou fluidos corpóreos. Então, se você tiver secreção corpórea, fluidos corpóreos, você pode deixar, pode ser a água 1 para 5, e você vai deixar ela ali de molho naquela solução, se a roupa for branca. Em casos de roupas coloridas, a gente indica muito os desinfetantes, né? A gente usa muito o lisoforme. É indicado o lisoforme? Sim. O lisoforme, o ideal é você ver se a roupa, né? Se a trama da roupa, ela não vai desmanchar, se não vai ter perda nenhuma com o lisoforme. Porque eu já coloquei uma roupa de tecido muito fino e não deu para usar mais, né? Acabou com a minha blusa. Então, quer dizer, tem que prestar muita atenção. Geralmente, tecido de algodão, tecido de brim, né? Tecidos mais grossos, é bem tranquilo, pode usar o lisoforme também 30 minutos na pré-lavagem, lava e enxágue normal. A mesma coisa com a água sanitária. Pré-lavagem, lavagem, enxágue normal, tá? E os casos que as roupas que são autoclavadas, elas saem da autoclave direto para a veste, né? Você tem que já usá-las, vesti-las na mesma hora. Não deve passar, né? Eu autoclavei a minha roupa, vou passar. Não, né? Aí você vai ter a perda
da sua esterilização. Então, tirou abriu ali o pacote estéreo, é para ser utilizado na mesma hora, mesmo momento. Alguém tem alguma dúvida? Instagram, Teams, tranquilo? Tranquilinho? Sim. Ó, então, eu vou encerrar aqui. Hoje eu espero, né, ter ajudado vocês. Espero ter ajudado vocês. Agradeço, né, a participação de tantas pessoas, viu? Fiquei muito feliz. Gostei das perguntas também. Espero poder ajudar. Estou disponível no Instagram. Estou disponível no Teams. Meus alunos também sabem também que eu estou disponível no WhatsApp, né? Então, assim, não tem tempo ruim. Às vezes eu demoro, que muita gente me perguntou no Instagram. E como hoje foi um dia muito atípico, né? A gente fez muita coisa, eu não tive como responder muita gente no Instagram. Mas agora, até 2 horas da manhã, 2h30 da manhã, eu consigo responder todo mundo. Então, fiquem tranquilos que eu vou responder todo mundo, tá? Eu adoro estar com vocês e poder ajudar. Se alguém quiser saber aonde encontrar álcool 70 líquido, álcool 70 gel, a máscara cirúrgica, as máscara N95, as luvas, o Propé, pode me chamar também, tá? Que aí eu falo lá no particular com vocês, tá? Inclusive essa máscara facial também, que eu amei, tá, gente? É bem legal, olha. Eles gravam, tá vendo? Grava o nome da gente. Estão vendo? Eles gravam o nome da gente Sim, e eu sim. pedi para fazer num dia, no outro dia eles já me entregaram. Então, assim, não tem enrolação, tá? E, assim, é bom também porque ela é fácil. Olha que bacana. Eu posso tirar, desmontar ela toda, olha. Isso facilita, né, na hora da higienização e tudo mais. Com certeza. Uhum, com certeza. Eu, assim, gostei demais dela por causa disso. Gostei muito dela, essa facilidade de higienização. Olha para você ver. Aqui, eu posso lavar, enfiar debaixo da água corrente, dependendo do tamanho da minha tina, né, da minha pia, eu posso enfiar ela ali debaixo, tá? Meninos, meninas, tranquilo? Tudo bem? Tudo certo, Célia. Obrigada Tudo demais, viu, certo. pela palestra. Ai, obrigada a vocês, viu? A gente aqui te agradece. Ó, boa noite para todos. Boa Fiquem com noite, Deus. gente. Lavem as mãos. Cuidem-se, tá? Cuidem-se do seu. Cuidem-se de todos. Estou à disposição, viu, amores? Tá ok, obrigada, viu? Obrigada, Célia. Boa Tchau. noite. Tchau. Tchau. Professora.